Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Fala Comandante no Facebook Comandante Braga Oficial. E hoje temos aqui o nosso convidado especial, que seria o mediador da nossa conversa e debate, o Eliel Miranda, do canal Azul Marinho, todos conhecem, guarda municipal de Paulínia, e também é um pré-candidato em Santa Bárbara do Oeste. Bem, todos os pré-candidatos de São Paulo foram convidados publicamente através das redes sociais e WhatsApp, mas infelizmente não quiseram participar, e nós vamos prosseguir no nosso Fala Comandante, falando de nossas propostas e dos assuntos das guardas municipais. E, como vocês viram no nosso post, muitos querem falar, mas poucos querem dialogar. Esta é a verdade. Então, Eliel, boa noite, é um prazer você estar aqui com a gente. E vamos aí conversar da Guarda Civil Metropolitana, nossas propostas, das suas também, pois os objetivos são comuns. E o que nós podemos fazer para melhorar e aliviar o sofrimento dos guardas. Você deve ter visto aí, eu postei agora há pouco, e ontem eu fiz um vídeo solicitando que o desembargador pedisse desculpa. Foi publicado, inclusive, no Instagram do MBL, no meu, em outros, no Twitter, especialmente. E hoje, acho que ele achou por bem e pediu desculpa para os guardas. Oficialmente. Que é bom. Olha, deixa eu começar aqui pelo início, senão já começa atropelando tudo, né? Vai lá. Boa noite ao Braga, ao comandante Braga. Boa noite a Renata, que está escondida. Boa noite a todos que nos assistem. Braga, vou dizer uma coisa, eu já estou com saudades do Graal, quando a gente não tinha esse negócio de live. Claro, é bom, hein? Tanto que eu estou aqui, sem a minha caneca personalizada, que eu estou aqui com o meu energético. Então, olha aí. Vamos brindar aqui à distância, né? Mas para dizer a todos que a gente tem que descontrair, mas os assuntos eles são tão urgentes que a gente às vezes nem acaba conseguindo falar sobre todos eles. Tanto que eu e o comandante Braga, a gente em breve vai lançar um produto nosso para falar sobre essa questão. A gente não vai falar ainda, mas nós faremos um produto, até por conta de nós sermos de gerações diferentes. Então a gente pensou em alguma coisa para que seja de forma contínua. Eu acredito, Braga, que... Contínua, Eliel, e para unir as gerações. Exatamente. E eu acredito muito que nós não deveríamos ter concorrência entre nós. Nós deveríamos ter, sim, a convergência entre nós. Entre os pré-candidatos, entre as associações e tantas coisas. Porque, Braga, quanto mais técnico a gente sobe o assunto, às vezes a gente tem menos pessoas na mesa de conversa, não porque não entendem ou porque tem dificuldade disso, mas sim porque preferem, na linguagem do povo, continuar passando o mel na boca das pessoas que às vezes são levadas ao engano, né, Braga? Então, estar aqui hoje era uma ideia sensacional lá atrás colocada, porque São Paulo é uma grande, né, cidade aí no mundo, e com certeza a importância dos pré-candidatos conversarem. Não é debate, até porque nós sabemos da legislação eleitoral, era uma conversa, era um bate-papo, e isso é algo muito interessante, porque eu não acredito que se você vir conversar, você tira, de repente, a intenção de apoio de alguém. Então, eu acredito que é uma dificuldade que nós vamos ter se as pessoas não quiserem conversar nem dentro das corporações, que dirá depois de eleito, né, Braga? Então, parabéns pela iniciativa, nós sabemos como está corrido o nosso tempo, e a gente vai conversar sim, mas hoje, Braga, eu gostaria muito de falar da GCM, da Guarda Civil Metropolitana, e com algumas perguntas para você. Então, vou te deixar falar um pouco, senão eu não devolvo a palavra. Não, olha, aqui nesse primeiro parte que você tem seus compromissos, vamos falar, os assuntos que eu tenho para falar da GCM especificamente, eu vou deixar para a segunda parte, depois que você já tiver saído. Então, como você é o mediador, eu vou manter você como mediador, e você pode falar da GCM de São Paulo, as perguntas que você faria para os pré-candidatos e para todos, para que a gente possa falar para as pessoas de algumas das propostas que nós temos, né, para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E para todos que estão aqui nos acompanhando,
Aqui tem a Isaura Barros, ela entrou na guarda junto comigo, quer dizer, ela era mais antiga. Quando eu entrei, ela já estava lá em Pirituba. Trabalhamos muito lá no pronto-socorro de Pirituba. Aqui está o Everton, tem um monte de gente aqui, Eliel. Reneilson, Regonha, antigão também da Guarda de São Paulo. Peruque, sempre com a gente. Wesley, Henrique, a Lua Castro. Enfim, um monte de gente que está aqui nos acompanhando. Boa noite a todos. E pode prosseguir normal aí, Léo. Você é o mediador. Perfeito. Olha, eu sempre gosto de prestigiar o tempo de quem nos assiste, então as perguntas não são combinadas e elas não são fáceis. Por isso eu não espero que você dê as fórmulas do que eu vou te perguntar aqui. Mas a primeira coisa, entre proteger o CPF, que é o guarda municipal, o cidadão, aquele que é o pai de família, a mãe de família, aquele que faz falta à mesa, e o CNPJ, que é a instituição guarda, a prefeitura, nós sabemos que os dois são necessários, proteger o CPF e proteger o CNPJ. No entanto, o vereador, por vezes, ou o secretário, ou o comandante, ele tem que fazer o elo, né? E aí mediar. Como, de repente, Braga, você imagina, nessa experiência que você tem, agora como pré-candidato, como fazer essa mediação para não ir tanto ao céu nem ao inferno nessa questão de proteger o guarda e também proteger a instituição para que ela não fique fraca? Como fazer isso? Olha, isso daí é uma pergunta muito interessante que você está fazendo. E veja só, nós precisamos ter aí o que você falou, exatamente, um meio termo dos dois, porque hoje e daqui para frente pior, com a questão da pandemia, do problema financeiro e econômico do país, e as prefeituras especialmente, vai piorar. Então, nós temos que ter um meio termo, nem tudo a um, nem tudo a outro. Mas o maior problema que eu vejo, na verdade, nas guardas, é que os secretários, a maioria deles, temos exceções, policiais militares, eles boicotam as guardas municipais, o guarda de trabalhar para que não deixe a guarda prosseguir no seu caminho. E isso daí, ele independe do CPF ou do CNPJ, porque é uma questão pessoal e corporativa de quem não é da guarda. Então, esse hoje é um dos maiores problemas que temos, que é a pessoa fazer. E daí vou dar alguns exemplos da Guarda de São Paulo, que é claramente isso. A Guarda de São Paulo está com vários problemas financeiros, etc., como todas as outras. Mas eu vejo lá comprando equipamento, trator, refeição. Isso é tudo publicado no Diário Oficial. Para o bombeiro, que é do Estado, que é da Polícia Militar. Então, isso daí não tem a ver com CPF, CNPJ. Está vendo que é uma institucional? Por exemplo, falar que o guarda não pode trabalhar nisso ou naquilo, dar serviços que não são da guarda para o guarda fazer, como lá o Bom Prato, agora a Pinacoteca, que é federal, passaram para a guarda. Então, essas questões que são o que mais afetam o guarda em todas as cidades, e em São Paulo principalmente. Então, aí, as outras questões do meio termo são as questões de benefícios individuais, salário, promoção. Aí sim, você tem que ter um equilíbrio para poder conseguir. Veja só, quando eu era comandante-geral, e nesses 4 anos, foi o único que teve, e também em vários anos, nós aumentamos o RTP de 80% para 100% e o piso salarial do guarda em 80%, do guarda que ingressa. Foi fácil? Não foi. Eu pedi mais, pedi 150%. Chegamos a 100%. Foi o ideal? Não, mas foi o que conseguimos. Então é aí que você tem que ter um equilíbrio. Mas o que acontece? Se o outro comando que vem não pedir porque o secretário não quer, daí passou um pouco de tempo, já vai ficar defasado. Então dá tranquilamente para conciliar os interesses, mas tem que ter vontade para avançar. Fora essa vontade, Braga, é necessário também capacidade para articulação. Isso que eu perguntei, ele vem ao encontro, acho que do objetivo maior da corporação de se desenvolver, sem esquecer do guarda municipal. Nós falamos muito, e você tem essa fala, inclusive, nessa fala de pedido de desculpas do desembargador e tal, você falou sobre a questão do analfabetismo, também disse em outros lugares, de cidadania, né? De uma questão de ética, de algo que a gente precisa melhorar nos cidadãos.
Na Guarda Municipal, nós também temos diversas gerações, diversos pensamentos. Como fazer na Guarda de São Paulo para usar melhor as academias? Hoje, o plano de ensino, as atualizações profissionais, hoje é a contento. Como fazer para que eles tenham um corpo institucionalizado e dentro deles, quando for criticar um guarda ou uma ação, eles perceberem que é a autocrítica que acontece? Porque na Polícia Militar, por exemplo, que é a instituição concorrente por espaços, que usa dinheiro nosso, eles não se criticam. A gente não vê isso publicamente. Isso eu acredito que vem muito da formação já. Então, como fazer para usar dentro da Guarda de São Paulo de uma forma melhor a parte do ensino, das academias? Então, a formação ela tem que ser continuada e ter doutrina. Então, aqui, só para observar, a Lua Castro está falando, perdemos até 153. Então, isso não é uma questão de CPF e nem de CNPJ, é uma questão institucional que quem veio, que daí é o pessoal da PM, tirou da guarda por questão institucional, porque 153 está na lei. É uma questão que tem que se permanecer. Só que quem está no comando tem que ter coragem de defender a corporação dele. Esse é um detalhe. Agora, conciliar através das academias, Léo, eu vejo aí uma questão interessante. Então, nós temos várias gerações hoje nas guardas. Tem desde as mais novas até as mais velhas, que seriam até a minha. Então, como é que... eu diria até que é fácil resolver isso. Como é que é? Eu vou dar um exemplo nosso. Quando eu tenho dúvida dessa questão de rede social, internet, que não é da minha geração, eu pergunto para quem? Para quem sabe, para a sua geração e até os mais novos. Daí vocês vão me ensinar. Quando o mais novo precisa saber de uma ocorrência, de alguma experiência, vai perguntar para quem? O mais velho. Então, a hora que passa a ter esse entrosamento e as pessoas esquecerem que muita coisa que se fazia no passado está ultrapassado, não faz mais, como eu vejo na Guarda Civil Metropolitana, o pessoal insistir em negócio de papel, não existe mais. Tem que acabar, isso é ultrapassado. Então, isso é questão de doutrina e formação continuada, nós temos lá o Centro de Formação, que tem que buscar isso no guarda, para que quando ele chegue ao comando, ele tenha toda essa bagagem de formação para poder comandar aquele guarda. E hoje se comanda muito mais pelo exemplo, pela experiência e o conhecimento, do que pela imposição da hierarquia, que é um grande erro que acontece na Guarda Civil de São Paulo, pela imposição da hierarquia. Principalmente o mais jovem, ele não aceita isso. Como é que ele reconhece uma pessoa, um comandante, pela sua liderança, pelo seu conhecimento e o que ele pode fazer? Daí, ele não vai ser só um comandante, vai ser um líder respeitado. E isso tem que mudar. Olha só, então nós falamos sobre essa questão da instituição, sem esquecer do guarda, falamos da formação, e tudo vem ao encontro do que nós estamos dizendo de uma corporação que é espelho para todas as outras corporações das cidades que têm menos integrantes. Quando a gente fala em efetivo, hoje a Guarda de São Paulo tem um concurso público que os candidatos têm a expectativa, não só a expectativa de direito, mas o direito adquirido por conta do STJ, e é um fato interessante porque quanto mais efetivo, melhor a capacidade de ocupar os espaços. Como você vê a contratação desses novos guardas municipais e como fazer para que a gestão entenda a necessidade de contratar de um concurso público que foi feito, as pessoas passaram e estão na lista de espera? É super importante porque nós temos que copiar os exemplos bons. Nesse caso, a Polícia Militar ela é excelente, porque ela tem a renovação dos quadros anualmente. Então, vai sempre entrando pessoas novas, com mais gás, mais exposição, que vão levar aqueles que estão com menos gás para frente. É normal, isso é natural. Então, tem que ter essa contratação, reposição de efetivo, aumento de efetivo, para poder atender as demandas que se tem. E daí, veja só, nós estamos lá na Guarda de São Paulo, era para contratar 1.000, não contrataram de um concurso da gestão passada e que ficou parado e não abriu concurso esse ano, esses 4 anos. Aí, o que vai acontecer? A próxima gestão vai faltar efetivo. E nem completaram o que deveriam ser chamados. Essas listas de espera tem que ser chamadas, esses guardas. Para quê? Para poder atender a demanda que é de segurança, que vai piorar a demanda de segurança,
E não vai ter guarda, porque não chamaram quem está em São Paulo. Tem, eu acho que mais ou menos uns 200, posso estar errado aí, daí tem até gente participando aqui que é desse concurso, podem falar com exatidão. Tem que ter essa renovação, chamar essas pessoas que estão em lista de espera, Eliel. Daí tem uma pergunta que eu vou linkar com isso aqui que você falou, que é o seguinte. Outro dia eu falei que era contra as secretarias. Daí eu vou até explicar. Eu fui um dos grandes defensores, isso está registrado em várias cartas publicadas, da criação das secretarias municipais de segurança quando não existia. Tá bom, foram criadas diversas. E daí hoje eu vejo que a maioria delas não serviu para nada, só para cabide de emprego dessas pessoas que seguram as guardas, o crescimento das guardas. Então, não é que eu sou contra a secretaria, eu sou a favor, desde que ela trabalhe para a guarda, o crescimento da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e das outras guardas. Daí eu sou a favor. E daí, ele me apresentou se eu vou apresentar um projeto disso daí. Então, o vereador não pode apresentar projeto de extinção de secretaria. Isso não pode. Mas o vereador pode fazer um projeto, que vai ser uma discussão que nós vamos levar em breve, que a pessoa não pode acumular 2 salários, tem que ter um teto, e se ela quiser ser secretário e já ganhar o teto no Estado, ela vai ter que optar por um dos 2 salários. E não receber 30 mil reais de um e 21 de outro. Porque no Estado não é assim. Tem o teto, segue o teto. Então, isso nós vamos trabalhar assim. Porque daí a pessoa, se trabalhar, vai trabalhar porque quer, que gosta. E não para falar que ajuda, como eu já vi muito. A minha vida inteira eu sempre vi, não, isso aqui é de vocês, eu estou aqui de passagem. Eu vesti a camisa azul. Vestiu nada, não vestiu camisa nenhuma, não deixou nada, usou isso aqui para trampolim. Essa questão de usar para trampolim, de falar, de repente, o que o guarda quer ouvir, às vezes, nós precisamos dar um choque de realidade no guarda, só que a maioria dos guardas, às vezes, não tem um interesse político, imaginando, até por ser de outra geração, que a política é coisa, assim, nem coisa digna. Tanto que nós falamos tanto, ouvimos tanto isso, que aí os bons se afastam e os canalhas se apropriam dela. Então, a gente precisa falar e não agradar, nós precisamos falar o que precisa ser feito. Então, essa questão hoje, da gente ter a noção do que acontece fora da corporação, é interessante porque a questão previdenciária passa por isso. A questão de inclusão no artigo 144 como um órgão de segurança ao lado das outras instituições de forma clara e límpida passa por isso. Nós estamos vendo no Brasil todo o guarda municipal estando no holofote e o poder nacional, o poder central, e quando eu falo isso, não é uma crítica ao Bolsonaro, é dizer o seguinte, na questão do Ivan Sartori e do outro desembargador, ele falou sobre. Agora ninguém repercutiu a questão do guarda e do desembargador em Santos. Então, como fazer para que o guarda comece a perceber que a militância em guarda municipal não é só para que as coisas melhorem, é também para que não fique pior. Às vezes, Braga, a gente tem que se mexer para ficar no que está. E essa questão que eu falo da nossa representatividade vai ao encontro disso. Por que, de repente, nós não conseguimos despertar no guarda aqueles pré-candidatos, aquelas pessoas que estão na representatividade, que extrapolam suas corporações, porque ajudam o Brasil todo, e por que não fazer isso pelas suas corporações? E aí a pergunta objetiva é a seguinte, como fazer com que o guarda se interesse pela militância, para falar em guardas municipais, sendo que às vezes ele acaba imaginando que só vai falar quando tiver um benefício próprio. Então, como motivar o guarda como um vereador, né, um pré-candidato hoje, como você imagina, para que ele venha não só votar, né, fazer campanha? Eu vou dizer o seguinte, o guarda tem que fazer uma reflexão, que se ele não eleger quem possa representá-lo, ele está fadado ao fracasso e à falência das guardas, e da guarda dele, especialmente a de São Paulo. Em São Paulo nós temos 55 vereadores, eu não vi nenhum fazer nenhuma nota de repúdio ao desembargador. Nenhum. E ali é para todas as guardas, então eu não vi nenhum. E vou dar um outro exemplo aqui contundente, que tem gente que vai ficar machucado, Léo, mas é a verdade. Então, olha só, ninguém falou. Ontem eu fiz um vídeo que o desembargador tinha que pedir desculpa. Foi postado em diversas redes aí, inclusive outras, como a do MBL. Hoje ele pediu desculpa, oficialmente. E sabe por que ele pediu desculpa? Porque ele viu que a proposta que eu fiz era boa para ele também, porque ele encerrou o caso. Vamos parar de falar. Mas esqueceram de falar, ninguém está comentando, nos guardas lá de Mogi das Cruzes,
que apanharam, foram agredidos, machucados, e estão lá. E tudo isso daí, o que acontece? É a representatividade. E se o guarda não acordar para a representatividade, ele vai ficar a vida inteira cobrando, reclamando, e não vai ter nada. E vou dar o exemplo de hoje. O pessoal pegou... Em nenhum pré-candidato, eu acho que eu não sei, eu, você, mais algum, falou do desembargador, viu, Eliel? Falou, entendeu? O pessoal não fala. Por quê? Porque fica preocupado. Você falou, eu falei, não lembro aqui, se você lembrar, você pode falar algum outro que falou. Ninguém falou nada. E tem que defender o guarda. E às vezes tem custo isso? Tem custo. Mas se quer defender, tem que defender. Então os guardas têm que acordar para a realidade, senão vão ficar sem representação e isso vai atrapalhar a carreira deles, especialmente os novos, que têm 20, 10, 30 anos para tirar na guarda. Então vou dar um exemplo aqui. Eu vi aqui uma postagem que o deputado tal vai apresentar uma PEC das guardas. Pura enganação, Eliel. Enganação. Sabe por quê? Porque nós temos aí duas PECs tramitando no Congresso Nacional. Uma é a 534 e outra, eu não lembro o nome, é a do Cabo Sabino, que inclui inciso no 144. Então, as duas, uma fala do parágrafo 8º e uma do caput. Então, todas as PECs que foram apresentadas serão apensadas nesta. Quer dizer, não vai servir para nada, só para fazer política e para o guarda gerar esforço, correr atrás do que não vai virar nada. Só que tem que falar, os representantes políticos da guarda têm que falar, gente, não adianta apresentar outra PEC. Sabe por quê? Porque vai apensar, isso não sou eu que estou falando, não é o comandante Braga, não é o Eliel, é o regimento da Câmara dos Deputados, do Congresso. Se apresentar uma PEC do mesmo assunto, ela vai ser apensada a outra. Daí já falaram, porque sabiam que eu ia falar, olha, a PEC do deputado, excelente, vai apensar na 534, não vai ser mais discutida, não vai acrescentar nada, por quê? A 534 já encerrou a possibilidade de modificações. Então, por que não briga pela 534 para ser aprovada? Ou pela 275 que falaram aqui? É isso que tem que fazer. Não inventar uma nova, criar uma nova discussão para enganar os guardas, porque não vai adiantar nada. Vai pensar na outra. É o regimento da Câmara que diz isso. É o regimento, não sou eu que estou falando. Pode ser qualquer deputado dos 500 e poucos apresentar uma PEC, vai pensar. Então, tudo isso, o guarda tem que pensar, tem que acordar para ter militância a favor de quem realmente quer representá-los. Porque tem muita gente que quer representar e nem para conversa, para debate vem. E não defende o guarda publicamente. Então, é isso que o guarda tem que acordar, porque senão, nos próximos 4 anos, serão decisivos para o crescimento ou o caminho da falência das guardas municipais. Olha, Braga, eu sempre digo que as pessoas dão a César o que é de César, né? Eu entrei na Guarda Municipal em 2006 e o primeiro livro que eu comprei em Guarda Municipal foi o seu. Tenho ele autografado por você ainda, lá em Americana, de um congresso sensacional. Eu estava chegando na Guarda, o Esturaro me motivou demais. E eu lembro que era o caso do Carandiru, a época que estava bastante ainda em voga. E o coronel Ubiratã, depois foi até assassinado pela namorada, ele foi também palestrar e tal. E eu percebendo aquela movimentação toda, né? Nossa, sensacional tal. Mas eu confesso que a política, a militância, trabalhar com guardas municipais é um desafio diário. Embora a gente não fale isso à frente das câmeras, o que eu estou dizendo aqui agora, mas a gente sente os golpes dos comentários, a gente sente, às vezes, a maldade que tem. Por mais que a gente persista, que a gente prossiga, mas a gente acusa os golpes, porque não é só nós. Tem a família, enquanto a gente está aqui na hora da janta, né, enquanto a gente está aqui, de repente, conversando sobre assunto para todos, as pessoas estão confortáveis. Então, a pergunta dessa trajetória toda é que o comandante Braga tem uma história que não se apaga, de contribuição para as guardas municipais do Brasil. Eu tenho construído a minha, mas a sua já é consolidada. E eu percebo você com muita energia. Né? A gente conversa diariamente por tempos, você indo para um lugar, eu indo para o outro, como fazer isso, como fazer aquilo outro. E nós não somos pessoas que a gente tem milindres de falar um para o outro quando não concorda. Quando não concorda mesmo, quebra o pau ali, mas depois volta aqui, conversa e tal.
né? Só que assim, tem essa maturidade. Mas, Braga, a pergunta é a seguinte: os guardas estão vendo que o cerco está se fechando. Cada vez mais a bancada da bala cresce no Congresso Nacional. Senado já tem, Congresso tem, nas assembleias, nas câmaras, e os nossos representantes em guardas municipais, eles estão sendo cada vez mais atacados. Eu vejo o Jones Moura no Rio, como sofre, né? O Márcio Cruz, em Fortaleza, o Pedro Bueno, vejo o Romário Policarpo, e eu vejo você nessa luta de tanto tempo, presidente do Conselho Nacional das Guardas, que ajudou a criar tal. Como fazer, Braga, para que nós possamos fazer com que os guardas percebam que os líderes, sem a companhia dessa força que vem dos liderados, de quem está junto com a gente, uma hora a gente vai parar, Braga. E vai parar não porque a gente desistiu, porque a gente vai mudar a nossa estratégia. Tipo, eu tenho certeza que você nunca vai parar de ajudar, nem eu. Só que, de repente, um dia o Eliel fala, eu não vou mais ser guarda municipal, vou prestar um curso para o Ministério Público e eu vou esquecer canal Marinho, tudo, porque eu vou, como promotor, fazer algo pela Guarda Municipal de outro patamar. E aí perde-se representantes, porque a gente não vai estar à disposição para sempre na mesma estratégia. Eu já sou pré-candidato pela segunda vez em Santa Bárbara do Oeste. Você já foi comandante-geral, já foi presidente do conselho, voltou agora, está colocando à disposição de novo. Isso não é ameaça, não é nada, Braga. Isso é dizer o seguinte, meus irmãos, nós estamos juntos, estamos aqui. Será que nós precisamos deixar de estar para que vocês sintam falta? Então, como ter essa conversa de forma madura com o nosso eleitor? Eliel, primeira coisa, a pessoa tem que ter sinceridade. Eu estou vendo algumas perguntas aqui exatamente relacionadas com o que a gente está falando. Então, eu vou falar aqui. A Miriam falou assim, o guarda tem medo de se envolver, de fato, ele abre a boca e fala a verdade. O que acontece? O guarda tem medo. Tem mesmo, porque existem perseguições. Eu mesmo já sofri muito, Léo, por falar a verdade, até hoje. Já sofri processos, etc. Porque você fala, você machuca as pessoas. Está falando a verdade. E daí, quando você defende o guarda incisivamente, às vezes as pessoas querem te prejudicar. Mas aí que entra o ponto que você está falando. As pessoas que estão à nossa volta, a nossa tropa, tem que ver quem são os seus líderes, os seus pré-candidatos que têm coragem de defender vocês publicamente e depois aguentar as pancadas nas costas, porque pouquíssima gente faz. Nós estamos aqui no exemplo do caso do desembargador, que pouquíssima gente não defendeu porque não tem coragem, não tem técnica, não tem conhecimento para enfrentar 25 minutos de entrevista ao vivo na CNN, onde a pessoa te faz uma pergunta, Eliel, e você tem que ter a resposta e o repórter está conferindo na internet se você está falando corretamente. E se você falar besteira, ele te corrige na frente de milhões de pessoas. Então é aí que os guardas têm que ponderar e pensar quem é o melhor para poder defendê-los. Então, é o medo. Você vê, o Peru que já desistiu, não aguentou mais. Então, tem que ter coragem. Essa é a primeira coisa. Você vê, o Jones Moura, que é um brilhante vereador lá, coragem. E às vezes as pessoas ficam falando mal dele. E por essa coragem, essas coisas que a gente fala, essa defesa que a gente faz, às vezes a gente paga um preço, que são as pancadas que a gente toma. Eu já tomei várias na vida, na minha carreira de 33 anos, e estou aí para tomar, vou fazer o quê? Mas tem que ter a coragem daquele ideal que você defende. Essa é a primeira característica que esses guardas têm que ver e têm que entender que se não concentrar nessas pessoas, quem vai perder são eles mesmos, na defesa deles. Então tem que ter a coragem, o medo existe mesmo, porque existe uma perseguição e etc. Agora, a Margarete, isso é muito triste, mas nós podemos mudar, porque a mudança começa em nós. Nós temos chance de mudar. Nós somos pré-candidatos aqui, eu e Eliel, para poder debater, para poder defender as pessoas. Entendeu? Então, veja só, você falou das armas. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Eliel, ela tem uma questão importantíssima. Por quê? Ela é o exemplo para todo o Brasil. O que ela faz de bom, todas as outras guardas copiam.
Então, se a Guarda Civil de São Paulo comprar hoje uma arma, como nós fizemos com as Glocks na época, todo mundo vai falar, olha, pode, a de São Paulo comprou, nós podemos. Tudo que ela fizer de inovador, as outras vão fazer. Por isso que ela é tão massacrada, tentam segurar tanto, porque tudo que ela fizer, ela vai alavancar o Brasil inteiro. Quando a Guarda Civil, que nós colocamos ela na época, na imprensa diariamente, positivamente, o que aconteceu? As pessoas ficaram chateadas, porque estava aparecendo demais. Você entendeu? Então, aqui, ó, eu estou vendo aqui uma outra pergunta aqui que o Josimar está falando, vocês ficam nessa briga. Bom, ô Josimar, aqui ninguém está brigando com ninguém. Falar a verdade não é brigar, tá? Até porque, né? Só nossa... Na verdade, ô Josimar, aqui ninguém está brigando. Aqui nós estamos falando exatamente o que é a verdade. E não estamos falando o nome de ninguém. O que acontece é que o deputado lá apresentou uma PEC que vai enganar você também. Leia o regimento da Câmara dos Deputados e você vai entender o que eu estou falando. Vai a pensar na PEC 534, que está ultrapassada. Sabe o que vai acontecer? Nada de novo. Essa é a verdade. Isso aqui não é briga, não. Isso aqui é a verdade. Então eu tenho que falar, pessoal, a PEC tem duas mais adiantadas. Uma é a 534 e outra é a 275. Então tem que brigar por essas duas. Porque qualquer uma que for apresentada não vai alterar nada para você nem para mim. Eu estou terminando minha carreira. Já cheguei ao cargo máximo, comandante-geral da Guarda Civil de São Paulo. Então, veja só, nós queremos aqui defender as guardas municipais. A PEC 564, eu fui um dos maiores defensores dela. Levei 2 milhões de assinatura física no Congresso para ela chegar aonde chegou. Só que hoje ela está obsoleta. E essa PEC nova que o deputado vai apresentar, vai a pensar na 534. Então, olha, só para encerrar esse tema aí, daí o que falta é coragem. Daí, falando aqui para Margarete, a Guarda de São Paulo, ela é o exemplo. Se ela for bem, as outras vão copiar. Então, veja só, e lá está sendo ultrapassado as coisas. Estão perdendo o time para que as outras copiem o que é de bom. Braga, eu digo para você que nós poderíamos ficar aqui, vamos tentar fazer uma outra, porque a gente, igual a gente fala, né? A gente está trabalhando naquele outro produto que a gente vai lançar, meu e seu aqui. Aí as pessoas que gostam dessa dupla, que fala abertamente, e as pessoas nem sabem como a gente conversa nos bastidores, né? De uma forma muito mais clara. Porque às vezes quando você fica cheio de dedos para falar, a gente acaba dourando a pílula. E às vezes é preciso falar de uma forma escancarada. E eu até te parabenizo por essa franqueza que você tem ao falar, sempre primando pela verdade. Isso é um valor fundamental para se construir família, relacionamento. E você tem aí tudo isso na tua vida. Então, Braga, tudo isso que nós conversamos aqui hoje, que nós falamos, é uma parte do que dá para se falar, porque sim, a questão da pré-campanha, eu nem falei sobre educação, sobre saúde, que tem todos os assuntos para você dissertar, e você é expert em todos, não é só em guarda municipal. Aí é uma das áreas que nós estamos falando, e não podemos se esquecer que o vereador, ele é vereador da cidade. Então, Braga, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que você me deu, até porque você falou que vai continuar agora com a live, né? Para outras respostas. Agradecer a todos que assistiram. E eu continuo à disposição. Amanhã, inclusive, pela manhã, nós temos uma agenda junto aí nos bastidores para a gente trabalhar e a gente vai lançar coisas boas aí para as guardas municipais do Brasil. Braga, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo por aqui e até a próxima oportunidade. Valeu? Obrigado, Eliel. Forte abraço. Saudações, Azul Marinho. Esteja com quem sempre esteve com você e a vida... É muito boa, você vai dar certo, só que o passado dirige, como que é? O passado... Isso que falaram outro dia, ó. O passado dirige o presente e o presente faz o futuro. E com certeza vai ser brilhante. Um abraço, fica com Deus. Até amanhã cedo. Eu prometo chegar no horário. A live vai continuar agora, o Liel vai se retirar e nós vamos continuar, tá certo? Então vamos continuar aí nossa live. E aqui eu vou agora responder diversas perguntas que eu estou recebendo aqui, especialmente da Guarda Civil Metropolitana. Então, Margarete, é o seguinte... nós temos que ter a Guarda Civil de São Paulo como exemplo. E como exemplo,
nós temos que ter uma representação, e é isso que estamos buscando, no legislativo e no futuro no executivo também, para que possamos fazer o crescimento da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que está muito, muito debilitada em todos os aspectos, todos. Daí, eu estou vendo aqui o Teixeira falando, temos que amadurecer. Claro, Teixeira, Douglas Teixeira, temos que amadurecer. E temos que contar com os guardas para trabalharem nesse amadurecimento. Porque senão, é o que eu sempre falo, continuo, depois não adianta ficar chorando o leite derramado. Ele não vai voltar para o balde. Se no ano que vem não tivermos representantes combativos, que defendam com coragem, com conhecimento, com técnica, infelizmente, eu vou estar aqui para assistir junto com vocês o que vai acontecer, porque eu vejo o que está acontecendo hoje. A nossa Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é a mais importante do Brasil, é a maior. Estamos entre as 10 maiores cidades do mundo. Mas temos os investimentos respectivos e de acordo com as 10 maiores cidades do mundo? Não temos. Veja o que fizeram com o nosso orçamento, com o que está acontecendo hoje. Daí, eu tenho aqui algumas questões aqui da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, e as pessoas aqui que tiverem perguntas, eu estou aqui para responder, especialmente as da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E aqui já é um ponto, ficar ao vivo, respondendo as perguntas de vocês. E eu não tenho resposta para todas, mas as que eu tiver, vou responder. Então, aqui, estou aqui à disposição para responder. Vou ver se tem alguma... Então, aqui, estamos na pandemia, como o pessoal está falando. A atuação das guardas está sendo muito importante. Daí, o Wagner está perguntando aqui, por que a guarda de Barueri, em Embu das Artes, são melhor aparelhadas em questão de armamento, né? E a de São Paulo não tem. Eu vou falar claramente. É duas palavras, como eu sempre respondo: competência e comprometimento. Porque em pouco tempo que ficamos lá na Guarda de São Paulo, conseguimos lá, mas só que não avançou o projeto, mas 600 pistolas Glock, 110, 109 calibre 12, a gente estava avançando. E aí que falo, tem que ter continuidade. Se eu estivesse lá, estaria dando continuidade a este projeto de reaparelhamento. Tudo que compramos, que adquirimos para a Guarda Civil, teria dado continuidade. Eu pergunto para vocês, é só ver no Diário Oficial, depois que nós saímos de lá, o que foi comprado de novo para modernizar a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo? Quais equipamentos? Foi dado continuidade? O armamento não vai dar tempo de comprar nada mais nessa gestão. Precisa autorização do Exército, licitação e etc. Não deram continuidade, porque isso aí tem que ficar diariamente em cima. E se tem vereador bom, faz emenda parlamentar. Sabe por que não usaram, Lua? Porque assim, ó, a emenda parlamentar do vereador, ela vai com uma destinação, mas ela cai no caixa comum da prefeitura. E se o vereador, o comando, não ficar em cima para usar aquele dinheiro para aquela finalidade, não consegue fazer. Daí perde a emenda. Não termina. E daí não adquire o que foi feito para aquela emenda. Então, o vereador faz a emenda, ele tem que acompanhar, e lá o comando também tem que acompanhar, junto com a secretaria, porque senão aquele dinheiro vai cair no caixa comum e não vai ser utilizado para o reaparelhamento da Guarda Civil. Boa noite, Adriana. Vamos lá ver aqui. Então, nós temos que ter coragem, modernidade, pensar sempre à frente. E o principal é o conhecimento e a coragem, aliados para poder mudar a realidade. Senão, não vai mudar. Mas para mudar, precisa do apoio de todos. Todos.
Todos. Então, nós temos que prestar apoio para os guardas lá da cidade de Mogi das Cruzes. Por quê? Foram brutalmente, covardemente agredidos. E aí? Então, viu, Douglas Teixeira, essa postagem da imagem de onde a prefeitura está investindo na reforma de um quartel da PM, do Regimento 9 de Julho, eu estou pesquisando, porque não podemos falar errado. Se aquele dinheiro que está sendo utilizado lá é da Prefeitura de São Paulo. Porque se for, pode ter certeza que eu tenho coragem de vir aqui e falar, tá? Quero ver se os outros têm. Então, eu estou pesquisando se aquele dinheiro, aquele recurso foi da Prefeitura de São Paulo. Bem, Tiago, nós temos várias propostas, que era hoje a finalidade do debate aqui, da conversa. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar todas aqui, Tiago, porque eu já estou registrando elas, e vou publicar após o registro, porque o registro não impede que sejam copiadas, mas as pessoas vão saber qual temos. Eu já falei algumas aqui, posso falar algumas aqui, mas não todas, porque eu vou publicar quando tiver registrado. E está quase registrado, e podem copiar, mas vão saber que foi feito aqui. Na live de ontem, que eu fiz no Instagram com um pré-candidato a prefeito, eu falei lá diversas propostas que eu tenho para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E a primeira, a mais importante, que ninguém nunca fez até hoje, e isso é o vereador que tem que fazer, já tivemos vereadores guardas. Sabe o que é? É o estabelecimento da política municipal de segurança pública. Qual que é a política municipal de segurança pública hoje da cidade de São Paulo? Não tem. Essa é a primeira. É a primeira. Essa é a primeira, Tiago. É a primeira. Que a partir de uma proposta, nós teremos daí as metas nela. Então, precisamos contratar as pessoas do concurso, os guardas que estão aí pendentes. O efetivo está acabando, estão se aposentando, estão morrendo guardas pela Covid-19. Isso, Josimar. Eu entendi aqui. Eu vou ler sua pergunta aqui. E esse que é o ponto bom de nós conversarmos aqui, ó. Parabéns por defender as guardas, Braga. Com certeza a Justiça de São Paulo é modelo para as demais. Quando eu falo de briga, não é lhe criticando. Apenas acho que enfrentamos um governo militar totalmente contra as GMs. Exatamente. Você está certo aí, Josimar. Por quê? Porque eles, na verdade, não... A Polícia Militar, quando defende a PM, os deputados defendem a PM, eles não estão errados, Josimar. E aí que é o grande ponto. Eles estão certos, estão defendendo eles. Eu, particularmente, não sou criticado por ninguém da PM, por guardas que falam mal da gente. Do Eliel e outros. Então, veja só, é esse que é o ponto fundamental. Nós nos unirmos e vemos como eles estão fazendo. E temos os nossos representantes para nos defender com sinceridade. Você entendeu? Essa é a grande questão. Então, olha só, terminando aqui a questão de Barueri. Então, as guardas de Barueri, por que elas estão melhores que nós? Eu falei, porque está faltando competência, coragem e continuidade na nossa. E lá, os prefeitos já perceberam que é muito importante investir nas guardas. E daí investe. A guarda de Barueri é um exemplo de guarda municipal. Então, já viram que tem que investir. A população gostou. E era isso que a gente estava fazendo na cidade de São Paulo. A população reconhecer o nosso serviço. A imprensa reconhecer o nosso serviço que prestamos para a população. E daí, começam-se a ter os investimentos. Outro dia, eu vi uma reportagem excelente, um trabalho excelente da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, no pancadão, que ela foi lá com coragem, com brilhantismo, e acabou com o pancadão. Outros não conseguiram. E daí eu perguntei já aqui, pergunto de novo, quem da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo estava lá para falar pela Guarda? Não tinha. A imprensa noticiou
de forma maciça? Não. Então é isso que precisa. Então, eu vou ver aqui mais algumas perguntas aqui. Olha, Peru, que tá bem, isso aí tá bem. Tem aqui, o Wagner. Remanescentes têm que ser chamados, e não importa de chamar agora não, tá? Poderia se chamar agora, imediatamente. Por quê? O concurso de vocês foi homologado antes do período eleitoral, as vagas existem, não foram chamados por um erro da administração. Então, vocês deveriam ser chamados agora, imediatamente. Porque senão, a próxima gestão vai ter que montar um processo, justificar para chamar vocês. Vocês teriam que ser chamados agora, imediatamente. Não é a GCM que precisa de vocês. Sabe quem precisa de vocês? A população da cidade de São Paulo, que precisa de segurança e precisa dos guardas para darem essa segurança. E aí estão vocês aí disponíveis, já com concurso homologado, vagas abertas, tudo pronto. Tem que chamar vocês. Daí tem que sair lá dos gabinetes, ir lá na gestão e falar, ó, preciso dos guardas para trabalhar. Está aposentando, está morrendo, está saindo guarda, precisa completar o efetivo. E daí, vocês é que tem que ser chamados, que estão prontos aí a ingressar com coragem, com vibração, para trabalhar pela cidade de São Paulo. Então, tem que ser chamados agora, imediatamente. Senão, quando começar uma nova gestão, será uma nova briga para vocês serem chamados, que está tudo em ordem para ser chamados. Carlos Vieira, orçamento único, ou seja, para uso da GCM, tem que ter orçamento específico, porque senão fica lá na mesma secretaria, fica fazendo verba para lá, verba para cá, você entendeu? Aditamentos nos recursos, suplementação de recursos, mas vejam só, e eu não vi ninguém falando, foi suplementado lá 2 milhões, se eu não me engano, para a Guarda Civil Metropolitana. Mas vocês repararam que no início do ano tiraram 23, quase 30 milhões do orçamento da Guarda para outra secretaria? E ninguém falou contra isso? Nem vereador, nem ninguém? Tiraram. É só olhar no Diário Oficial, está publicado, é público. Por isso que eu posso falar aqui, porque é público que eu estou falando. Transparência. Tiraram do orçamento e agora está fazendo falta. Roberto Costa, uma assessoria de imprensa com um membro nato uniformizado? Sem dúvida, Roberto. Isso daí que você está falando, nós fazíamos isso. Temos que ter uma assessoria de imprensa com membro nato da instituição, uniformizado, fazendo a diferença positiva. É isso mesmo. Porque daí a opinião pública vai saber o que está acontecendo. Nós vamos divulgar os nossos acertos. Vamos defender os nossos acertos. Porque para falar do errado, todo mundo fala e massacra. Nossos acertos, nós temos que levar de forma positiva. Hoje, agora, o Civil Metropolitano de São Paulo estava lá na Cracolândia, defendendo lá a população. E ninguém falou nada positivamente. Quem foi que falou lá positivamente da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo? Então, aquela pergunta que o Eliel falou, é isso daí. Isso daí não está relacionado com CPF e CNPJ. Está relacionado com quem tem que defender a guarda, a tropa que está na rua. É essa que é a verdade. Precisamos de união, Jorge, é claro. União, porque eles estão unidos. Eles estão defendendo o deles, estão certos. É nós que estamos errados. Temos que vencer a nós mesmos para podermos vencer quem está contra nós. Os remanescentes já abriram diversos processos, diversos procedimentos e devem ser contratados. Eu creio que em breve aí vai para um outro órgão, pode ser que resolva. Vamos esperar que resolva, porque como eu estou falando, quem precisa deles são a população. Você entendeu? É a população que precisa dos guardas. Daí, nós temos aqui uma outra questão aqui.
está faltando na Guarda de São Paulo, anotei aqui. Então, cadê o curso para os motoristas? Não tem. Os empecilhos para fazer atividade física. Tem dificuldade? Tem. Mas será que estão trabalhando para fazer atividade física, para melhorar? Certificado aceito e não aceito. Acúmulo de ordens de serviço. O senhor não precisava nem falar, é notório. É missão em cima de missão, e missão que não é da Guarda Civil. E estão aceitando. E as férias de 2020? Daqui a pouco já vai acabar o ano, ninguém vai tirar férias? Então, tudo agora vai ser culpa da pandemia. Bem, aqui, ó, temos diversas questões a serem faladas, mas o principal é o envolvimento de todos. Os guardas, Flávio, muitas vezes têm medo por causa da perseguição. E porque as pessoas que têm que falar em nome deles não falam. E aí a importância dos representantes de cada um. Esses representantes têm que falar o que os guardas precisam. Eles estão lá para isso. Mas quem está falando? Então nós estamos fazendo postagens para que as pessoas compartilhem, divulguem, etc. Então, aqui, estou vendo o Michael aqui falando da RDO, princípio de atividade. Bom, aqui, a RDO, ela tem uma função muito importante. É de fiscalizar, mas tem que fiscalizar e ficar claro no que está de acordo. Então, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana está recebendo o uniforme completo, tudo em ordem? Não. Então não pode fiscalizar, porque o poder público não forneceu o que deveria. Tem que ser um apoio para o guarda, porque o guarda está sofrido. É missão em cima de missão. E eu vou dar até aqui um exemplo, senhores. Tinha lá uma missão para diversas viaturas, e eu não sei se voltou, trabalhar em terrenos, em propriedades das Coabs. Inclusive, quando eu era comandante, já com um termo de parceria pronto para ser assinado, eu fui lá na secretaria e falei, isso aqui não vai assinar porque está errado, o guarda não vai cumprir isso. E não assinaram. Porque tinha uma pessoa que era da outra gestão, e está nessa gestão, na habitação, querendo usar os guardas para fazer tudo. Não assinou o convênio. Mas eu me posicionei. Outra questão. Estavam lá cobrindo, mandei um ofício para ver de quem é a responsabilidade dos terrenos, das obras. Mandei para a Caixa Econômica. Ela mandou de volta respondendo. A responsabilidade é dela e das empresas consultoras, não é da Guarda Civil. Mas daí, senhores, vou falar aqui sinceramente para os senhores. Talvez, se eu não tivesse questionado e defendido a guarda em diversos aspectos, eu estaria no comando geral até hoje. Ou se eu não tivesse feito a guarda aparecer na mídia positivamente. Eu não atendi os interesses de pessoas que não queriam o avanço da Guarda Civil Metropolitana. E por isso me tiraram do comando geral. Tranquilamente, o cargo é em comissão. Coloca e tira quem quiser, está na lei. Mas exatamente por isso, eu estava defendendo os interesses da Guarda Civil, da tropa, porque eu defendo a tropa para defender a população. E por isso, eu me transformei em pré-candidato a vereador da cidade de São Paulo, para defender a segurança pública municipal que a cidade precisa. E eu sei fazer. Já mostrei isso em diversas oportunidades. Então, é isso que precisa em um pré-candidato. Ter coragem. Então, isso aqui é verdade, senhores. Tem diversos documentos aqui
que se alguém quiser, eu mostro aqui ao vivo, como já mostrei alguns, que eu sempre defendi a Guarda Civil como instituição, defendi a tropa. E tem missão árdua? Tem missão árdua. Aqui ninguém entrou para trabalhar, para não fazer nada. E o guarda trabalha, ele atende. Então, por isso, talvez, se eu não tivesse defendido, eu talvez estaria no comando até hoje. Só que daí eu não poderia ser pré-candidato, como sou hoje, para defender a segurança pública municipal e a polícia municipal, que é a Guarda Civil Metropolitana. Até hoje, a Ambiental não recebeu jaqueta de frio na Zona Sul, a temperatura chega a 0 grau. É, Marques, é uma verdade. Tem que comprar uniforme, como estão comprando para o bombeiro. O bombeiro merece também, mas tem que ser verba do Estado. Enquanto isso, está aí, ó, a guarda sofrendo, sem recursos mínimos. Ninguém aqui está pedindo absurdo, é recurso mínimo. Carlos Vieira, eu vou registrar minhas propostas. O que acontece? Eu vou explicar aqui. Ó. Eu tenho todas as minhas propostas básicas para a segurança pública municipal, para a GCM, etc. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou registrar em cartório, porque depois que eu publicar, é claro que outros vão copiar. O registro não impede que copia. Mas eu vou poder falar, ó, essa proposta aqui, eu registrei em tal data. Para as pessoas saberem de quem que é aquela proposta. Porque muito mais do que uma proposta, é a pessoa saber desenvolver aquela proposta. Como eu dou o exemplo aqui das Glocks, que eu já mostrei o documento, tem aqui, quem era o responsável técnico pela importação e autorização daquelas armas virem para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. É isso daí. Que o sucesso do efetivo, é claro, Natanael Rosa, você está 100% certo. O sucesso do efetivo é o sucesso do comando, é o sucesso da instituição e é o sucesso para a população. O que você falou aqui é claramente a verdade, ô Natanael Rosa. Olha, só não entende isso quem não quer, quem é burro. Então, veja só, o comando trabalhando pelo sucesso do efetivo, o comando dele será um comando de sucesso. E o comando dele sendo de sucesso, será um sucesso para a instituição Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E o sucesso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é o sucesso da população que vai ter uma melhor segurança. Só não entende quem não quer. Só não entende quem é um descomando. Isso é muito simples de entender. Então, nós já vamos aqui partindo para o encerramento. Já estamos aqui com quase 1 hora de live. E vamos aqui fazer as considerações finais. E toda semana, é claro, com Fala Comandante. Vou ler aqui a última observação aqui do Flávio. Nossas viaturas estão sucateadas, sem segurança, sem ar-condicionado, adesivos velhos. Ô, Flávio, isso daí é uma questão de comando, de competência, de coragem. O título de comandante, ele é legitimado pelas ações que ele faz e não pela insígnia que usa. Bem, Guarda de Recife, Curitiba, Vaissal, Barueri, Joinville, São Paulo, as guardas precisam ter representantes natos com coragem e competência para defendê-las, porque não é fácil. Não adianta eu falar aqui que é fácil, porque não é. Vai conseguir tudo? Não vai. Mas boa parte dá para se fazer, nós já mostramos que é possível. Até hoje, Samuel, não comprar esse suporte aí para as viaturas, para as espingardas calibre 12, é incompetência. Que é um negócio barato, é só fazer um aditamento no contrato para a empresa de locação poder colocar e instalar. Mas dá trabalho, tem que fazer.
tem que ter conhecimento, mas é possível fazer. Bem, eu vou deixando aqui o meu abraço a todos, agradecendo a participação de todos nessa live para propostas e perguntas. Assim que tiver registrado, nós vamos publicar nossas propostas. E que todos possam estar junto com nós nessa luta para que a Guarda Civil Metropolitana possa estar no local que merece, no local que é dela, digno. E, lembrando aqui o que o colega falou, o sucesso da tropa é o sucesso do comando. O sucesso do comando é o sucesso da instituição. E o sucesso da instituição é o sucesso para a população. E temos que ter os nossos representantes. Boa noite a Miriam, boa noite a todos vocês. E aqui finalizamos, como sempre, com o nosso lema: esteja com quem sempre esteve com você. Uma boa noite, um abraço a todos, um bom término de semana e as nossas saudações em azul marinho.